Contratempos. Diante de quaisquer contratempos, pensa no bem. O trabalho estafante, será ele a providência que te habilita à vitória contra o assédio da perturbação que te espreita a estrada? O encontro perdido, semelhante contrariedade de certo, apareceu em tua defesa própria. A realização adiada. A procrastinação dos teus desejos estará funcionando em teu benefício para que não entres em determinados compromissos fora de tempo. A viagem desfeita. O plano frustrado provavelmente é o recurso com que te se garante o equilíbrio. O carro enguiçado. O incidente desagradável é o processo de forrar-te contra acidentes possíveis. O mal-estar orgânico. A enfermidade menor haverá surgido a fim de induzir-te a tratamento inadiável. A afeição que se afasta. A separação vale por cirurgia no campo da alma, muita vez resguardando-te a paz e a segurança. A morte no lar. A despedida de um ente querido quase sempre procede da misericórdia do Senhor, no sentido de evitar sofrimentos maiores para aquele que parte, tanto quanto para aqueles que ficam. Diante de qualquer obstáculo, reflete no bem, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos da vida, a bondade de Deus jaz oculta. Emmanuel. O benfeitor nos fala daquilo que nós interpretamos como contratempos, os eventos que parecem vir para atrapalhar a nossa vida. E ele nos ajuda a olhar com os olhos da imortalidade, a olhar de forma mais ampla para esses eventos em nossa vida. E ele inicia orientando, diante de qualquer contratempo, qualquer que seja que ocorrer, pensa sempre no bem, pense em Deus, lembra-te que és filho de Deus e que tudo que ocorre na nossa vida é para o nosso bem. O trabalho estafante, será ele a providência, muitas vezes é ele a providência que nos habilita a vitória contra o assédio de perturbações, de ficar com a cabeça vazia. Muitas vezes o trabalho é uma das formas de nós conseguirmos nos livrar dos vícios, da ociosidade, da preguiça, de tantos malefícios que estão aí, estão por aí, que nós podemos facilmente cair, desandar por eles. O encontro perdido, muitas vezes o encontro que estava para acontecer e precisou ser adiado, acabou não acontecendo com uma pessoa querida, e muitas vezes essa contrariedade aparece em nossa própria defesa. Muitas vezes há uma ação do nosso espírito protetor, de espíritos amigos, para que não ocorresse aquele encontro, para que nós não tivéssemos um prejuízo em nossa encarnação. Ele também nos lembra das situações de uma realização adiada, uma realização financeira, um acontecimento importante que acaba não ocorrendo quando a gente gostaria. Então, que muitas vezes essa procrastinação, quer dizer, adiar estes sonhos, esses desejos, ocorre em nosso benefício. Então, para que não entremos em determinados compromissos fora de tempo. Então, às vezes a gente busca uma realização profissional, fica buscando, e nós temos o lar para cuidar, os filhos pequenos, e ficamos, mas eu não consigo essa realização. E se conseguíssemos, muitas vezes, nós poderíamos deixar o lar. Então, devemos observar o que a vida nos convida em cada momento. A viagem desfeita,
É um plano frustrado que muitas vezes ocorre para evitar um acidente, para evitar uma tragédia, uma viagem é desmarcada, ocorre um imprevisto. E muitas vezes, como nós vemos nas diversas obras espíritas de André Luiz, por exemplo, o plano espiritual está se articulando para que nós mantenhamos esta encarnação ativa, para que permaneçamos vivos neste corpo físico. O carro enguiçado, da mesma forma, a gente chega atrasado, e se chegasse no horário, passaria por uma situação que não era para a gente passar, então também para nos proteger. Um mal-estar orgânico, às vezes uma doença, um joelho que machuca, para que nós prestemos atenção a outras questões essenciais que não estamos dando conta, para que nós andemos mais devagar, olhemos de forma mais atenta para o que é essencial na nossa vida. Então, também pelas doenças, pelos males-estares físicos, nós temos a misericórdia divina sempre agindo. A afeição que se afasta, a morte no lar. Então também nestas obras espíritas nós vemos que a morte no lar é a divina providência agindo, a misericórdia do Pai, que muitas vezes leva, permite que aquele ente querido retorne à pátria espiritual e se livre de passar muitas vezes por anos de sofrimento numa cama, e também em benefício dos familiares que passariam anos cuidando, às vezes, daquela pessoa. Então a gente tem que cuidar para não reclamar quando isso acontece. Conseguir olhar, a gente pode sim sentir a falta, sentir a dor de não estar com aquela pessoa ao nosso lado. Então isso é natural, isso é nosso. Mas cuidarmos para não nos revoltarmos com Deus, para olharmos o lado positivo, para vermos que Deus permite, que Ele está no comando e buscar entender. Se a gente não consegue entender agora, conseguir ter calma, sabendo que um dia a gente vai entender de forma completa o que estamos passando. Diante de qualquer obstáculo, qualquer que seja, reflete no bem. Tentar ver a vida com a lente do bem sob os nossos olhos. Porque no curso de todas as circunstâncias, por detrás dos contratempos da vida, a bondade de Deus jaz oculta, está por trás de tudo, sempre para o nosso bem, para o nosso progresso. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.